Que o Senhor Jesus nos dê uma boa reunião. Amém? Marido, mulher e a roseira. Às vezes o homem trata o carro melhor do que trata a mulher. O revólver, uma arma de estimação, tem muito mais valor do que a mulher. O canivete, o terno, aquele terno especial de linho, aquele terno branco, linho 120. E se aparecer uma mancha nele, a roupa branca tem que ser guardada debaixo de roupa preta. Sabia disso? O preto protege o branco, para não manchar. Um saco plástico de preto protege o branco para não manchar. Branco mancha muito, preto não. Mas é isso, então aquele enjoo, aquele cuidado com a roupa mais do que com a mulher. E armas, espingarda, e se enferrujar um pouquinho, pronto, a mulher que paga o pato. Casa e outras coisas. Mas nesse caso era a roseira. O marido não dava confiança para a mulher, mas era só para a roseira. E aquele cuidado extremo com a roseira. Extremo mesmo. A mulher começou a ficar até com ciúmes. E um dia ele apanhou a mulher rezando. Oh, minha Nossa Senhora, faça com que ele me trate pelo menos igual ele trata a roseira. Não é para rir, mas é engraçado. Minha Nossa Senhora, faça com que ele me trate pelo menos como ele trata a roseira. E ele foi ouvindo ela orar daquele jeito, rezando daquele jeito, por várias vezes. O Senhor falou: mulher, vem cá, vamos lá para o córrego, tira a roupa. Que é isso, Manuel? Você nunca fez isso? Tira a roupa. Vou te tratar igualzinho eu trato a roseira. A roseira é uma vaca. Lá estava com a raspadeira, carrapaticida, uma série de coisas assim. Começou a raspar o lombo dela, né? Cabelo e tudo. Entra na água aí, vamos. Vou te raspar, vou aplicar carrapaticida para tirar esses piolhos de sua cabeça. Está cheia de piolho. Tirar esse mau cheiro seu. Como é que a roseira não fede igual você? Então, já que você não pode se cuidar de si mesmo, eu vou cuidar agora, então. Nossa Senhora ouviu sua oração, sua reza. Não, Manuel, não faz isso não, pode deixar. Eu vou fazer sabão agora, eu vou tratar da minha cabeça, eu vou ficar igual a roseira. Ah, você vai ficar igual a roseira, então tá bem. Quer dizer que você agora vai se aciar, não é? Irmãos, às vezes isso tem um sentido muito profundo. Nós queremos que Deus trate conosco como Ele trata com a natureza. Ele cuida da natureza. Jesus disse para olhar os lírios dos campos, as aves dos céus. É relativo. Certo asseio, certas medidas, somos nós quem temos de tomar. Você já pensou uma mulher adulta ter que ser aciada pelo marido? Não tem cabimento. A menos que seja deficiente, paralítica, na cama, isso é um caso diferente. Mas uma mulher sadia, isso quer dizer que certos cuidados com sua alma, com sua vida, é você quem tem que tomar.
profeta diz: você não pode culpar nem o próprio diabo, quanto mais as pessoas. Deus tem dado meios suficientes. Inclusive ele disse, ele deu o meio da asepsia, da limpeza, que é o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado, nos deixa limpos. Nós somos salvos pela graça, e o sangue, a fé no sangue de Jesus Cristo, nos mantém limpos diante de Deus. Então, nós queremos agir muitas vezes como verdadeiros parasitas. E as orações, na maioria dos casos, são enfadonhas diante de Deus, cansativas. São orações de quem ainda não tomou uma plena consciência de seus próprios deveres, de suas próprias possibilidades, de manter-se numa posição que a pessoa pode, como humano, se manter diante de Deus. Tem uma que não pode, não dá conta. Eu sustento aquilo, que você dá conta de ser batista, você dá conta de ser presbiteriano, ser assembleiano, ser católico, tudo isso de uma maneira perfeita, mas na mensagem não. A mensagem não. É impossível para o homem. Sempre a mensagem do dia foi impossível para o homem, mas é possível para Deus. Então vale a pena lembrar de Jesus, lá junto ao túmulo de Lázaro, quando ele disse: tirai a pedra. Eu costumo pregar, meditar, olha, Jesus podia soprar apenas, fazer um gesto assim com a mão, e aquela pedra enorme rolaria. Mas ele disse: tirai a pedra. Isso quer dizer, vocês podem fazer isto. Vocês podem. O que vocês não podem, eu vou fazer. Eu vou dar vida para o morto. Agora, tirar a pedra vocês podem. Como vocês puderam colocá-lo lá dentro? Com bom senso. Deve-se sepultar a quem morreu. Isso é lógico, é natural. É plenamente racional. Sepultar a quem está morto. E é o que nós podemos fazer muitas vezes: sepultar a mulher, sepultar o marido, sepultar o filho, a filha, o irmão, a irmã. A igreja tem muita condição para sepultar, até para entregar a Satanás, para excluir e sepultar. Até o profeta disse: jogar uma pá, mais uma pazinha de terra em cima. Todos têm condição. Só para dar vida é que ninguém tem. Para levantar ninguém tem condição, e muitas vezes nem deseja ter. Agir, ter uma palavra que possa ajudar alguém que está tombado ao margem do caminho. Ser um bom samaritano. Samaritano é uma mistura, não é uma semente legítima, original. É uma mistura de gentil com judeu. Samaritano. Fazer aquilo que o sacerdote deveria ter feito, o levita deveria ter feito. Mas o samaritano é quem fez. O bom samaritano. Tinha pelo menos vinho, azeite, ir ali e tratar daquelas feridas e levá-lo para completar o seu tratamento, onde tinha mais recurso, onde tinham mais condição que ele não tinha.
Então Jesus louvou a atitude daquele bom samaritano e diga: faça a mesma coisa com o seu próximo. Mas nós podemos fazer muito bem: enterrar, sepultar, apedrejar, executar. Sempre a lei pôde fazer isso. A religião tem condição para fazer isso. Agora, dar vida, não. Isso é só Jesus, né? Então, tirai a pedra. Tome o banho. Tire os piolhos. Então, o esposo terá prazer com essa esposa. Tire esse espírito de charamingação, aquela oração charamingada. Aquela oração que parece mais uma murmuração, uma lamentação, uma queixa. Tira tudo isso, os reclames, e tenha ousadia para entrar no santuário, no santíssimo lugar, pelo vivo e santo sangue do Cordeiro. Não há nenhuma pessoa que entre naquele lugar e que volte sendo a mesma. Senhora, ajude que Ele me trate pelo menos como Ele trata a roseira. Guarde isso. Leva isso. A roseira era uma vaca. Nós estamos vivendo a era da desobediência. E eu sempre me lembro daquele que aquele velho português falava lá em Brasília. Foi meu chefe numa companhia americana. Ele disse: vocês aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil, se pode fazer errado, para que fazer certo? Se pode invadir o sinal, para que parar? Isso quer dizer, invade o sinal, não tem um guarda lá na frente para aplicar uma multa de 10 salários mínimos, para guinchar aquele carro, levar para o Detran, caçar aquela carteira, pelo menos por um ano. Ele poderia ter matado gente ali, sacrificado vidas inocentes até. Mas se pode fazer errado, para que fazer certo? Se pode entrar na contramão, para que dar aquela voltinha? Se pode ficar parado na esquina aí, arriscando uma tragédia, para que se recuar? Para quê? Não existe uma consequência no momento? Se pode parar na porta de garagem, para que parar no outro lugar? Dizem que isso está no sangue do brasileiro. Se pode fazer errado, para que fazer certo? E dizem que aqui a fruta do vizinho é mais gostosa, apanhada, escondida. Tudo que se faz escondido tem mais emoção, mais sensação, mais sabor. Mas essa é a era da desobediência. Nós estamos com o cumprimento das Escrituras em nossas próprias vidas. A Escritura não discute, ela por si se interpreta. Os acontecimentos estão interpretando as Escrituras a cada dia, a cada passo que damos. Eu conheço a mim mesmo. Você conhece a si mesma, a si mesmo. E sabe disso. E Paulo disse aqui em 1 Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Apostatar é sair, evadir-se, dando ouvidos a espíritos enganadores,
ouvidos e a doutrinas de demônios, vivendo assim sob influência de espíritos errados. Aqui na carta, na segunda carta a Timóteo, capítulo 13, ele diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nos últimos dias, tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes. Um casal amante. Isso quer dizer, aquele casal que não é casado e convive. São amantes. Mas o homem se tornando amante de si mesmo. Isto quer dizer, em promiscuidade consigo próprio, com seu próprio espírito. Tornando-se um verdadeiro coito de imundície. Amantes de si mesmos, avarentos, extremamente seguros, não ordenados. Avareza não quer dizer que é ser ordenado, porque a Bíblia ensina que deve ser previdente, ordenado. Mas avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha o retrato falado que São Paulo deixou na Bíblia Sagrada acerca dos últimos dias. Quer dizer que vai haver o último. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, parciais. Se me agrada, se me simpatiza, então trato até com excesso de cuidados, de atenção. Mas se não é da minha simpatia, então que se perca, que se dane. Não há virtude nenhuma nisto, minha filha, meu filho. Jesus disse que não há virtude alguma em você amar a quem te ama, a quem te considera. A virtude está em você amar a quem te aborrece, a orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que te maldizem. Antes de dar oferta, você lembrar de cada um deles, ou de todos eles, coletivamente, e pedir até pelas suas filhas e filhos, pelas suas vidas. Não há virtude alguma em ter paciência e suportar aqueles que nos suportam, aqueles que nos recompensam. Por isso que Jesus disse: você dê para quem não tem condição de retribuir a você. E chegou a dizer: quando você convidar alguém para um banquete, convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mudos, aqueles que não têm condição de retribuir. Agora, isso não se aplica somente a uma mesa cheia de torta, de empada, de macarrão, macarronada, de frango e coisas assim. Não. Considerações, respeito mútuo, respeito, amor para com o nome da pessoa. Agora, você só dedica isso a quem te retribui, quem tem condição moral, espiritual.
tem nível para retribuir a você. Jesus disse: não há nenhuma virtude nisso. Ele disse: os fariseus hipócritas fazem o mesmo. É um desafio, sabe? É um desafio que não nos coloca no canto da parede, não, porque isso é plenamente praticável. É somente nós contrariarmos um pouquinho o nosso espírito que está rebelde demais. Quando o nosso espírito se coloca rebelde, irmãos, nós ficamos igual àquele cavalo. O irmão Nathanael Johnson fez menção aqui, o irmão Branham pregou aquilo. Que aquele jockey, aquele peão para nós aqui, aquele peão manso, amoroso, queria tratar aquele cavalo bem, mas ele não aceitava, não tinha jeito. E ele, com toda a mansidão, agindo com ele de uma forma mansa, mas ele estava rebelde, ele estava gordo. Cavalo de invernada fica rebelde. Aqueles que sabem da criação de cavalo, sabem. Cavalo manso até, mas solta na invernada, ele engorda. Fica de anca larga. Então ele fica rebelde. Fica espirituoso, como dizem lá o pessoal do campo, não é? E aquele cavalo não queria o bom trato. Então o proprietário disse: vamos mudar de jockey agora, de peão. E trouxe aquele peão matador. E agora então aquele peão montou naquele cavalo com duas esporas, né? Calçado de esporas das mais pontiagudas. É um homem que não cai do arreio. Uma chibata na mão. Então o pau comeu entre as orelhas, na anca, em todos os lugares, a espora no vazio, na costela, sangrando, e o bicho urrando até que parou de pular. Então ele diz assim, que Deus não pode te amansar com o Espírito Santo, abrandar sua natureza com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é dócil. O Espírito Santo é manso, é humilde de coração. O Espírito Santo só diz assim: minha filha, não faça isso, minha filha. É aquele toquezinho leve de uma pomba. Não corte o seu cabelo. Não se vista dessa forma. Não vá a tal lugar. Não faça isso. Meu filho, não faça isso. É o Espírito Santo. É o peão dócil. Ele não espanca ninguém. Ele fala a palavra doce. Ele fala através dos hinos. Ele fala romanticamente, poeticamente. Não serve. A natureza é rebelde. O espírito está rebelde. Então o profeta diz: sabe o que você precisa? Então é isso. Ele tira o Espírito Santo e te entrega para o diabo. Agora o diabo vai amansar a sua natureza. Porque quando você dá um coice, ele te dá 10. Alguém vai ser mais forte do que você. Agora, a teimosia não é de Deus. Eu não conheço um homem mais teimoso do que eu. E sabe o que acontece?
nós só fazemos é complicar a situação para nós, dificultar. Só isso. Você complica a situação. Você complica a sua vida. O profeta diz que nós chegamos a crer que não somos ovelhas, que o nosso espírito fica tão rebelde. Isso é na mensagem final, né? Ele disse isso. E o nosso espírito chega a ficar tão rebelde que nós admitimos que não somos ovelhas. Agora, que benefício traz esse tipo de coisa? Doenças, animosidade, essa natureza ranzina só traz peso para si e para todos que cercam. Então nós deveríamos estar agora enciumados da roseira? Com ciúmes da roseira? Por que que Deus às vezes faz mais cura lá para os nativos, para os pagãos, e mesmo até no mundo pentecostal denominacional? É porque Deus não tem que exigir dele, não vai exigir deles o que exige de nós. O homem não podia entender que aquela vaca de estima podia banhar-se a si mesma e ter cuidado consigo mesma. O vaqueiro tem que ter um certo cuidado com o gado. Mas a sua mulher não tinha razão de viver piolenta, suja, fedendo. Aquele homem não tem razão, por ser pobre, por ser simples, humilde, de não tomar banho e ficar aquele homem fedido, insuportável, provocando até náuseas na mulher. Embrulha o estômago. Pode ser pobre, velho, novo, o asseio é de Deus. Tem como ser asseado. Tem como ser compreensivo. Tem como ser humilde. Tem como esperar. Existe sim. Não tenha dúvida. Ora, se nós temos que tirar algum mal, não é dos outros, é de nós. Se eu tenho que tirar algum mal, não é dos outros, é de mim. Não tenha dúvida disso. Mas esta é a era da desobediência, a era do espírito do erro. Se pode fazer errado, para que fazer certo? É democracia. Direito dos povos, para que fazer certo? Para que evitar? Esta é a era da mãe solteira, com todo respeito. É a era da mãe solteira. Isso quer dizer, a mãe que não se casou. Consequentemente, que geração será esta? É a era dos filhos com pais divorciados. Mesmo se casaram no altar, na lei, na igreja, tudo bonitinho, com pompa, com véu e grinalda. Amanhã esses filhos estão sem saber com quem vão ficar, se é com a mãe ou se é com o pai. E eu vejo muitos deles com a sacolinha nas costas,
Para onde você vai? Eu vou para a vovó. Para onde você vai? Não, eu vou lá para o outro vô. Para onde você vai? Bom, vou para a mamãe. Para onde você vai? Eu vou lá para o papai. Pobres peregrinos! Que culpa tem eles? Que culpa tem aquelas crianças? Aqueles adolescentes? Eles chegam a dizer, eu não sou culpado de ter nascido. O que tem de adolescente, de criança sem pai, sem mãe, com pai e mãe vivo? Mas por quê? Dureza do coração dela, dureza do coração dele. É o mal da era. Às vezes a pobre coitada não quer daquele jeito, a pobre coitada está sofrendo amargamente, mas não tem como, é o espírito da era. E sofre humilhação daqui, humilhação dali. Pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro. Agora nós acabamos de ouvir na fita do irmão Branham, ele dizendo, você não age como um cristão. Quando você recebe o coração do mundo, você tem que agir como o mundo está agindo. E o mundo está agindo desta forma. As mulheres se dirigem por si próprias. Os homens se dirigem por si próprios. E ele disse, como pode? Se esses filhos recebem uma influência desta natureza, o que será a próxima geração? Eu estou com um tratado aqui que disse, a moça viu tanta desgraça entre o seu pai e sua mãe, que ela disse, casamento, eu não quero nunca na minha vida, se casamento é isso que eu vi do meu pai e de minha mãe, desde que eu entendo por gente, eu não quero essa desgraça na minha vida. Aquele psiquiatra dizendo, aquela moça ficou marcada pela insubmissão de seus pais, sem ter nenhuma culpa. Nenhuma culpa. Então nós vemos aqui que estamos vivendo a era da influência. A influência é apenas um toque na televisão e no outro dia todas elas já estão vestidas daquele jeito. É mais uma exposição que vai ter em São Paulo, agora daqui uns dias a moda está completamente mudada. O diabo não tem que falar dia e noite para pôr uma roupinha numa mulher. Basta alguém que traga aquela influência e pronto. Ele disse, oxalá que a igreja estivesse sob a influência de Cristo, das mulheres cristãs, da igreja primitiva, como o mundo está sob a influência do mundo, como o mundo obedece. Você quer saber uma coisa? Hoje eu estava almoçando, estava lembrando. Se a Bíblia dissesse assim, toda mulher deve ter o cabelo cortado, seus lábios devem ser pintados de vermelho, suas unhas devem ser pintadas de vermelho, ela tem que usar calças esportes ou shorts. Se a Bíblia dissesse,
elas estariam usando ao contrário. Elas não pintariam, elas não cortariam seus cabelos, porque o espírito é contrário às Escrituras. Se fosse o inverso, a Bíblia dizendo que a mulher corte o seu cabelo e que o homem deixe o cabelo crescer, estaria ao contrário. A questão é ser contrário à Bíblia. A questão é ser contrário a Deus. Porque esta é a minha carne. A inclinação dela é inimizade contra Deus. É igual certas naturezas, como eu conheço. Se você quiser que um homem não ponha um terno preto, você falar para ele botar o terno preto. Fala para ele, põe aquele terno preto hoje. Aí ele põe o branco. Você quer vê-lo de terno branco? Fala para ele, você não põe o terno branco não, viu? Aí ele falou, eu ponho o branco. Eu vou botar o branco. Você quer que ele come um tipo de coisa, de alimento? Fala, você não come isso aqui não, hein? Ele falou, eu vou comer. Vou comer só porque você falou para mim não comer. Aqui, na mensagem Influência, uma das grandes falhas em nossos dias hoje, que o avião caiu, você sabia? O avião caiu, houve uma catástrofe muito grande. E eles então buscam a caixa preta. Dentro da caixa preta tem a gravação dos últimos momentos, das últimas palavras do comandante, do piloto, para descobrir a causa. E uma das grandes falhas em nossos dias hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios, para estabelecerem uma influência em seus filhos. Aquele que oferece a influência negativa é mais acompanhado pelos filhos. Se a mãe oferece uma influência negativa, pode saber, a tendência das filhas, dos filhos, é puxar a mãe. Se o pai oferece uma influência negativa, a tendência dos filhos é seguir aquela influência negativa, mundana, carnal. Não tenha dúvida. A influência a partir do parágrafo 25. Uma das grandes falhas em nossos dias hoje, na América e no resto do mundo, são pais pios para estabelecerem uma influência em seus filhos. Pais que realmente tenham um altar em seus lares, que tenham um lugar de respeito, de reverência dentro de casa, onde esse lugar especial, cada lugar tem, cada nação tem sua capital, cada estado tem sua capital. O lugar da oração coletiva da família, a mesa de jantar, é a copa, é onde se toma a refeição, é que se faz a oração, é que se faz o culto doméstico, é ali, está bem? Os pais destes dias se afastaram dos princípios da Escritura. Essa é a grande causa do grande acidente.
Eles foram mais para as modas do mundo. As modas do mundo. E o pior é que as igrejas fizeram a mesma coisa. Fazendo assim, o mundo entrou para dentro da igreja, através de suas modas. Em fazendo isto, nós deixamos a coisa livre, a porteira aberta, e trouxemos o mundo para dentro da igreja, para dentro de casa. E uma vez amarrado o valente, toda a casa é saqueada. Gente, por que às vezes nós vemos famílias criadas na igreja, desde o berço, e não tem um que assume, não tem um que se batiza, não tem um que toma comunhão? É porque nós temos que deixar, não podemos ser legalistas. Nós só temos que dar comida, sapato, médico, dentista, casa, cama, carro. Nós temos que dar tudo para eles. Muitas vezes até com os dízimos. E os filhos de Eli estavam comendo o melhor bife. Por isso ele quebrou o pescoço. E tem que se preocupar com o futuro. Eu tenho dito de uma maneira franca. Olha, eu tenho encontrado problemas no plenário de pastores sobre entregar as pessoas para Satanás, sobre milênios, sobre coisas. Mas durante esses anos nunca vi um problema no plenário sobre viúvas, sobre órfãos, sobre a dispensa da igreja. Nós temos cuidado do futuro dos filhos, da família, porque toda família é heroína, porque a mulher tem que ser comprada para dar condição para o pastor. Os filhos têm que ser comprados para dar condição para ele. Mas isso é quando ele perde o espinhaço. É quando ele tem o coração de galinha. Essa é a condição. Essa é a causa, meus irmãos. Outros não fazem nada. Às vezes foram até relapsos. Outros nem querem seus filhos na igreja. Eles vêm, se batizam e assumem. Meu Deus, o que é isto? O que está acontecendo? É que a quem mais é dado, mais é exigido. É que as igrejas fizeram a mesma coisa. Em fazendo isso, nós deixamos a coisa livre e trouxemos o mundo para dentro da igreja. E esta é a razão pela qual temos esse grande acidente. Se eu disser isto aqui respeitavelmente diante desses jovens, a razão de termos tantas máscaras, gente mascarada, tal como chamam, e mau caráter, muito disto é por influência da vida familiar, em sua tenra idade, quando eles ainda não podiam determinar o que eles deveriam fazer, que dias deveriam vir à igreja. No entanto, seus pais já relaxaram o leme e deixaram que tão cedo, tão novinhos, eles decidissem por si mesmos que dia vir à igreja. Muitas das esposas não estariam na igreja se seus maridos não estivessem.
Muitas. A igreja é um enfado, um cansaço para elas. É uma obrigação. Muitos deles estão na igreja por obrigação. O que está acontecendo? Vocês que são livres, vocês jovens, que rompem com pais incrédulos. Agora há pouco, hoje mesmo eu vi, eu devia ter pedido ao irmão Isaías para filmar para nós, hoje de manhã. Vendo, as moças se encantam com o bebê. Bebezinho, coisinha cheirosinha, bonitinha, mas aqui está todo borrado, e que suja o vestido da mãe, como eu vi um hoje ali, no tanque. E aquela mãe não veio trazida aqui por pai, puxada pelo cabresto. Não. Jovem ainda, bonita, linda. Veio para a igreja com seus próprios pés. E isso, Satanás. Vocês meninas, meninos que têm seus pais crentes, zelosos, deem glória a Deus. Deem glória a Deus. Honrem os seus pais e suas mães. Não se julguem marcados pelo destino. Que coisa, que peso, minha mãe, meu pai ser da igreja. Não, que graça, que privilégio, que glória. Gente, nós analisamos assim, mas nós sabemos que o peso está muito grande sobre as mães, sobre os pais, sobre os ministros, sobre suas esposas, sobre os diáconos, sobre todo mundo. O peso está grande. Mas ele está dizendo, o mau caráter, muito disto é por influência da vida familiar em sua tenra idade. Eu ainda acredito nisto, que instrua a criança no caminho que deve andar, e mesmo depois de velha, não se desviará dele. Isso é a Bíblia que diz. Agora, ele nos fala dizendo assim, que aqueles jovens foram destruídos, mortos por uma ursa, porque ouviram seus pais em casa comentando a respeito de Eliseu, desrespeitando a Eliseu. Quantos pais, mães, envenenam mentes de crianças, de meninas, ensinam a desrespeitar os nomes, as pessoas, porque eles não têm freio na língua, conversa tudo na vista de filhos. E o profeta diz que isso é uma desgraça para a família. Nós temos aqui o caso de Uzias. Eu não vou entrar nessa parte, eu vou deixar. Nós vamos parar. Nós estamos com o suficiente. Nós temos o suficiente. Aqui, na visão de Patmos, nós teríamos aqui um bom tempo acerca da voz. Porque se pode ouvir todo tipo de voz. Portanto, a sua voz, a voz de Deus, ficou rara. E não se pode distingui-la a menos que seja seu filho. Porque uma voz, uma vez comandada, forma essa unidade que Jesus pediu aqui. Então, um pelotão que está sob o comando de um sargento, de um comandante, todo escuta uma voz,
E sob aquela voz em marcha, em cadência, vira para a esquerda, para a direita, dá meia volta, para, descansa, tudo sob a mesma voz. Mas se houvesse ali várias vozes, vários comandos ao mesmo tempo, aqueles soldados não saberiam a quem obedecer. Então, para controlar esta situação, para que você possa tomar posse da verdadeira orientação de Deus, ele disse: você terá que ficar ali até distinguir a sua voz. E quando você ouvir a sua voz, não importe o que ele tenha dito, obedeça. Obedeça, somente isto. Não importa o quanto isto vai te custar, obedeça. E você verá como você será recompensada, será recompensado. Então ele disse: veja Ruth recompensada, porque ela tinha a voz de Deus através de Noemi. Era a igreja ortodoxa que lhe falava, que lhe orientava. Mas quando você começa a ouvir a voz da avó, a voz da mãe, a voz da tia, a voz da prima, a voz da amiga, a voz da vizinha, então por fim você não sabe mais o que fazer. Você não sabe se ouve a voz da mãe, do pai, não sabe se ouve a voz do marido. Quando a pessoa se desorienta, então aí que aparecem mais vozes. Ele disse: é melhor que você fique quieto. Ali, até você distinguir, essa é sua voz. Então ele disse: quando a sua voz vem, você pode distinguir que é ele te falando, que não é uma mensagem proposital do pastor. É como o irmão disse outro dia, chegou em casa, a mulher disse para ele: você foi fuxicar para o pastor, não é? Não foi isso. Quando você distingue que não é capricho, que não é carapuça, que não é proposital, mas que é a voz de Deus naquela mensagem para você, então obedeça aquilo. Ponha em prática aquilo. Deus cuida do resto. Ele toma conta do resto. Você pode descansar. Descansa, Ruth. Porque o homem não terá paz, não terá descanso, enquanto não te redimir. Enquanto ele não remir, não pagar o preço por você. Foi o que Noemi disse. Ela ouvia uma voz correta, um zunido certo, uma trombeta certa. E nesta hora não há zunido mais certo do que a trombeta do 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. O 7º anjo de Apocalipse. Você sabe, deixa de obedecer, deixa de atender essa voz. Você vai aparecer com um galo na cabeça, se não com a cabeça rachada. Pare com essa juventude irresponsável, inconsequente. Deixe de viver essa moça parecendo uma barata, descabiciada, tonta, irresponsável. Esse rapaz irresponsável. Pare com isso. Você não precisa disto.
Não se deixe levar por essas influências. Você não pode assistir um programa de televisão que aqueles rapazes, aquelas moças mascando chiclete, falando de sexo explícito publicamente. Deixe de trazer uma influência desgraçada sobre você. Você não pode pensar que um cristão que vai ver filme pornográfico possa trazer um bom espírito para a sua vida, para o seu lar, para o seu futuro, para os seus lombos, de onde vão sair seus filhos. Você tem que pensar em seus filhos antes deles nascerem, antes de você se casar, antes de você conhecer seu marido, antes de você conhecer sua mulher. É quando você deve realmente plantar. Porque aquilo que você planta, você vai colher. Tudo que você planta, você vai colher. Plante filhos sobre histerismo, sobre nervos histéricos, sobre incompreensão, sobre vaidade. Plante filhos insatisfeitas com a gravidez e verás o que vai colher. Uma mãe, antes de ter um filho, deveria estar desejando como Ana estava desejando aquele filho. Deveria estar no templo, porque os dias são maus. Criança mecânica, fabricada em laboratório, o mundo está cheio disto. Elas têm os filhos, como tem um cachorro, um cachorrinho. O mesmo apego que tem por um filho, dedica-se a um cãozinho, vestido de macacãozinho. Diz o irmão Branham. Plante um filho. Agora, o que Deus plantou, Ele vai colher também. Vós sois a lavoura de Deus. E Ele plantou um filho nesta igreja. Ele plantou o seu filho, a sua semente em você. Portanto, ele vai colher. É certo que nenhum lavrador leva a terra para o celeiro. A terra é muito boa, sem ela não tem semente, não tem espiga. Mas ele colhe a espiga e deixa a terra lá. A terra fica. É a semente que vai para o celeiro. Tu és pó, e em pó has de tornar. Tu és terra, e em terra has de tornar. E o sangue e a carne não herdam o reino de Deus. Mas Ele vai tirar essa espiga, essa alma que Ele plantou dentro desse corpo. Você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. E por que vacilar? Por que temer? Agora, eu não uso, francamente, eu já fiz demais, possivelmente ainda farei, mas a chamada de altar deve ser uma exigência da própria pessoa, um desejo da própria pessoa. Quando se trata de um caso assim, de suplicar misericórdia, quando se trata de uma decisão espiritual, e que aquela decisão, sendo pública, venha ajudar a pessoa de uma maneira efetiva. Mas isso quem só pode julgar é a própria pessoa. Então o profeta disse: eu não creio em chamada de altar. E eu sempre pensei assim também.
As pessoas que ficam na igreja e que procuram a gente voluntariamente, espontaneamente, sem apelo, são diferentes. Naquela hora da emoção, todo mundo vem à frente às vezes. É claro, não é uma regra, todos eles, muitos deles, grande parte deles permanecem. Então, se o seu coração, se você está achando que vir aqui à frente possa te ajudar a vencer, a você ter mais coragem. Eu sei perfeitamente, irmãos. Nós sabemos que está errado, nós não queremos, mas fazemos. É assim mesmo, o profeta disse: se Deus tirar a mão de misericórdia de mim, eu entro pelo mesmo caminho que aquele ministro entrou. Então, se vir aqui à frente ajuda alguém a vencer realmente, enquanto os irmãos cantam, né? As irmãs cantam, você pode vir aqui à frente. Não aqueles que atendem qualquer chamada de vir ao altar, não são esses, não. Eu estou falando de casos especiais. De casos especiais, de decisões definidas. Só Deus falou comigo e eu acho que minha vinda aqui na frente tem um sentido muito especial para mim nesta noite. Então eu estou aqui na frente para isso. Amém. Ele está falando com voz doce, com cântico, né? Com poesia. Agora, já o verbo era Deus. E aqui ele diz: propôs em seu coração que ele não pecaria contra Deus. E ele ficou constantemente com a palavra diante de si, pois esta é a única maneira que você tem para não pecar contra Deus. Esta é a razão pela qual ele disse: eu não me abalarei, porque tudo que ele fazia, ele tinha a palavra diante de si. Se você não pode obrigar a ninguém a obedecer, ninguém também pode obrigar a você a desobedecer. Ninguém. Nem marido, nem mulher, nem mãe, nem pai, nem filho. Ninguém tem o direito de te obrigar a desobedecer. Você não pode obrigar os seus filhos a obedecerem, mas por sua vez, eles também não podem obrigar a vocês, os pais, se sujeitarem a seus espíritos. Agora vejam, como pode esperar estar na presença de um Deus tão santo e tão puro, que proveu a asepsia de todo pecado, a limpeza da alma, sem cobrir, sem ter a devida cobertura? Porque os anjos cobriam a face, dizendo: santo, 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 santo. Vamos tomar secundariamente, eles tinham 2 coberturas de asas sobre seus pés. O que aquilo significa? Humildade em sua presença. Esta é uma coisa difícil para um homem que galga uma posição aqui na terra. É ser humilde, é cobrir os seus pés,
Esta é uma coisa difícil para o jovem, para a bela moça, que tem a infortúnia de ser bonita. Pesa essa grande carga sobre ela de ser bonita. Esta é uma coisa difícil para o rapaz adolescente, que é popular na escola, uma estrela no basquetebol. Oh, jovem, como Deus poderia te usar, se tão somente permitisse que Ele o fizesse. Jovem garota, você em sua fina beleza, com a aparência de pequena rainha que Deus lhe deu, por que você não usa esta influência para o reino de Deus? Para o que Deus te deu isto, essa virtude do caráter feminino. Use-o desta forma, você está destinada a sair bem, então. Você não tem que obrigatoriamente sair mal. Porém, qualquer outro caminho, qualquer outra maneira, você falhará. Isso poderá te custar muito, muito caro. Uma falha pode custar um acidente fatal. Deus fez a você e ninguém mais pode preencher aquele lugar. Você deve ser desta maneira. Agora, sejam humildes em sua presença. Sejam humildes. Ante a fraqueza dos outros também. Eu quero dizer que todos nós estamos na mesma condição. Uns melhorzinho, outros pior, mas todos estamos no mesmo barco. Se perecer, todos vão afundar, mas esse barco não afunda. Disto eu estou certo. Que a mensagem que nós cremos é um barco que não afunda. Que pode afundar é o velho Pedro. Mas Jesus não afunda. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, volte estimulado. Agora, não esqueça da roseira. Não te esqueças da roseira. Nunca mais. Faz o seguinte, não é quando você vê uma vaca, não. Quando você vê um pé de rosa, uma roseira, aí você lembra da história. Senhor, agora pedimos a Ti, certos de que cada um recebeu a recompensa de ter vindo aqui. Sabemos que para muitos não é tão fácil. É muito difícil vir a um culto. Custa às vezes até pão da boca. Mas, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem cuidado deste povo. Tu disseste que cuidaria deste pequeno rebanho, e tu tens cuidado. Não considerando minhas mazelas, eu não tenho nem termo para me qualificar. Não considerando esse trapo, esse esqueleto, o Senhor tem tido consideração com este povo. E tu tens falado, e tu tens abençoado, e tu tens curado, tu tens operado maravilhas. E agora eu te peço, Jesus, para curar esta irmã da sua vesícula. O Senhor
pode perfeitamente dissolver essas pedras na vesícula. O Senhor pode perfeitamente, ó Deus, fazer esta cura maravilhosa, porquanto ela crê no teu poder. Faça isso queimar agora, Senhor. Opera, Jesus, grande médico dos médicos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa infecção que antibiótico não tem dado volta. Satanás, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nós estamos vivendo numa hora em que as mentes estão ficando fracas. As pessoas estão se esgotando tanto que às vezes não suportam determinadas vozes, determinadas caras. Senhor, alivia esta mente, recompõe esses neurônios, estas células, ó Pai. Aleluia, Senhor. Glória a Ti, Senhor Jesus. E o fogo de Deus passe nesse lugar, queimando doenças, queimando enfermidades em todos os corpos, sinusite maligna, epilepsia, seja o que for, desmaios, vermes, germes e bactérias do mal. Nós unanimemente estamos contra vocês nesta hora, no nome do Filho de Deus, no nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Saia em nome de Jesus. Aleluia! Abre, Senhor, as portas dos céus, da alegria da salvação, ó Pai. Glória, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, segure a sua bênção. Aleluia. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.